E aí, pessoal? Na nossa aula de hoje de campo elétrico, nós vamos discutir algumas características importantes, fazer uma análise gráfica e analisar o sentido do campo. Então vamos lá, né? Dentro das ideias dessas características importantes, eu posso destacar duas em especial. A primeira delas é que o campo atua à distância. Então, ele atua sempre à distância. Isso é importante para você pensar porque foge da sua normalidade, né? A gente está acostumado com essa coisa do toque, de empurrar, puxar, mas o campo elétrico ele é um tipo de grandeza que atua à distância, não precisa dessa interação que a gente está acostumado no mundo macroscópico, né? Então tem que tomar cuidado porque é uma ideia um pouco atípica para os nossos sentidos, então pode causar uma certa confusão. A segunda característica importante é que o campo elétrico decai com o quadrado da distância. Então vamos registrar isso para a ideia não se perder e a gente deixar ela fixa aqui na nossa tela para estar podendo voltar nela daqui a pouquinho. Eu vou registrar para você para a gente não perder tempo da nossa aula, né? Tá aí, o campo decai com o quadrado da distância. Uma coisa que eu quero ver com vocês também é a relação algébrica, né, do campo elétrico. Como é que fica a expressão do campo elétrico? Primeiro vamos pensar no cálculo da força, né? Como é que eu calculo a força elétrica? É o produto da carga pelo campo. Agora, como é que eu calculo essa força elétrica em relação à interação entre cargas? Eu não sei se você vai lembrar, a gente já viu isso numa ocasião anterior, quando a gente estava estudando força elétrica, né? A gente viu que força elétrica era K, módulo de Q, porque são duas cargas, dividido por D2. Aqui eu vou botar esse Q em módulo também, para ficar mais fácil da gente analisar. Isso é igual ao módulo de Q vezes o campo elétrico. Agora olha só, pessoal. Se eu tenho um Q de um lado e um Q do outro, eu posso cortar. E aí o que sobra para mim? Sobra que o campo é igual ao K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga Q, dividido por uma distância ao quadrado. Pessoal, esse resultado ele é muito interessante para nos chamar a atenção para uma coisa. O campo elétrico ele só depende da existência de uma carga para existir. Por quê? O campo elétrico é como se fosse uma perturbação que essa carga gera no espaço só pelo fato dela existir, né? Então a gente tem que ficar atento com isso, que o campo não depende da interação. Basta que você tenha um corpo carregado que ele vai produzir nas suas imediações um campo elétrico, beleza? Agora eu quero ver com você a questão da análise gráfica, né? Eu vou montar um gráfico aqui do lado para a gente poder estar discutindo algumas características, principalmente com relação a essa segunda análise aqui, ó, o fato do campo decair com o quadrado da distância. Tá aí, né? Fiz uma montagem de uma análise gráfica para a gente estar construindo o gráfico do campo pela distância. Vamos pensar sempre ó, com relação a essa equação, tá bem, pessoal? Que o campo é kq sobre d2. Pensa o seguinte, quando eu tiver um campo E, eu vou ter uma distância D. Tudo bem até aí? Então vamos marcar para a gente localizar esse ponto no gráfico, né? E aí a gente vai construindo a nossa ideia. Eu vou fazer os pontinhos de vermelho, porque aí vai te chamando mais atenção. Agora pensa o seguinte, quando eu tiver uma distância de 2D, o que vai acontecer com o meu campo? Repara o seguinte, ó, olha para o denominador, olha sempre para o denominador. Se a distância for 2D, você concorda que vai ficar 2D elevado ao quadrado? E isso dá 4D2. Ou seja, está aparecendo um fator 4 aqui. O que significa ó, que o meu campo vai ficar dividido por quanto? Por 4. Então, ó, eu vou ter um campo elétrico, mas se aqui é E, aqui seria a metade, aqui é metade da metade. Então, ó, E sobre 4. Então, se eu fosse traçar, ia estar aqui o meu segundo pontinho, ó. Vou fazer de vermelho, né? Foi o que a gente combinou. Tudo bem, tudo bem. Tá aqui, de vermelho. Não precisa reclamar, não. Agora vamos continuar. Se eu fizer uma distância 3D, se eu fizer 3D, você já deve ter percebido, né? Vai ficar 3D elevado ao quadrado, vai ficar 9D2. Então vai aparecer um fator agora, ó, de 9 aqui embaixo. Então, o campo está se aproximando cada vez mais do valor zero, ó, um E sobre 9. Então, se você traçar esse pontilhado, olha lá onde ele vai cair, ó, aqui pertinho do eixo, quase valendo zero. Pessoal, com esses 3 pontos já dá para você ter uma boa ideia do que está acontecendo, né? Repara o seguinte, se eu for tentar traçar,
ele vai ter esse caimento aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai tendendo a tocar o eixo D. Isso é o que a gente chama de decaimento exponencial. Um decaimento exponencial. Tá aí, né? Na sua tela, a relação do campo pela distância em função de uma análise gráfica. Isso é muito importante para você perceber que à medida que você aumenta a distância, o campo não cai na mesma proporção, né? Porque essa distância está elevada ao quadrado. Isso, inclusive, é fonte de muito questionamento, né? Na parte de questões mesmo de vestibular, questões de livro, de listas de exercício. Então você tem que ficar bem atento com isso. Agora vamos numa terceira característica bem importante, que é a questão do sentido do campo elétrico. Eu vou anotar ela aqui para a gente, né? A terceira característica é com relação ao sentido do campo. Olha só, vamos pensar o seguinte: quando uma carga, né, melhor dizendo, ela for positiva, ela vai gerar o que a gente chama de linhas de força repulsivas. Então, ó, ela gera um campo que aponta para fora com relação ao posicionamento dela, né? Então, ele pode ser representado por essas setinhas que estão saindo da carga. Agora, se a carga for negativa, o campo é atrativo. Então as setinhas, elas apontam no sentido da carga de prova que você está usando. Tudo bem? Isso é um pensamento com relação às linhas de campo, né? Ou linhas de força. Tudo bem? Uma coisa que eu já vou adiantar para você e vou deixar até registrado aqui embaixo é que quando a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Eu vou anotar isso para você para ficar mais fácil de você visualizar. Tá aí, né? Como eu havia prometido, quando a carga é positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Quando ela é negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Pode ser que nesse momento você esteja achando até um pouco estranho pensar sobre isso, mas eu vou fazer um esqueminha aqui do lado que vai clarear um pouco essas suas ideias. Tá aí, né? Se liga nessa placa que eu fiz. A placa de cima, essa que eu estou colorindo aí para você de branco, ela está carregada positivamente, ou seja, uma placa positiva, né? E a de baixo é uma placa negativa. Pessoal, olha para isso aqui, né? Com relação às linhas de campo, as linhas de força. Quando a carga é positiva, as linhas saem dela, e quando é negativa, chegam até ela. Então, como eu tenho uma placa a mais e uma placa a menos, o campo sai do mais e vai para o menos. Então, são essas setas que eu estou desenhando, né? Agora, pensa aqui comigo. Se eu pegar uma carga positiva e colocar aqui no meio, a carga é positiva, hein? Pensa só, positivo com positivo não repele? Cargas de mesmo sinal repelem. Então, vai aparecer uma força elétrica apontando para baixo. Tudo bem? Então, olha só. Acho que você já deve estar percebendo aonde eu quero te levar, né? Quando a carga é positiva, você está vendo que a força elétrica está apontando no mesmo sentido do campo. Então, ó, aqui o que a gente tinha escrito. Quando a carga é positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Agora, olha só. Uma situação similar, mas trocando o sinal do corpo de prova, né? Imagina que eu tenho uma carga e agora ela tem um sinal o quê? Negativo. Mais com menos não atrai? Carga de mesmo sinal atrai. Então a força elétrica aponta para onde? Para cima. Opa, pensa só. Carga negativa, menor que zero. A força está apontando para cima e o campo está apontando para baixo. Logo eles têm o quê? Sentidos opostos. Tudo bem? Eu acho que com essa ideia das placas fica muito fácil você perceber essa noção de quando a carga é positiva, negativa, se a força e o campo estão no mesmo sentido ou no sentido oposto. Tenta não decorar, né, pessoal? Tenta sempre entender o que está acontecendo, porque vai ficar muito mais fácil para você na hora de tentar aplicar essas ideias, beleza? Então, até uma próxima aula nossa. Um abraço!